pessoas que elas pensam que não precisam confessar os seus pecados a Deus. Elas pensam que porque Deus conhece seu coração, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, então não preciso pedir perdão a Deus, não preciso confessar, não preciso orar. Deus já sabe que estou arrependido e não quero mais fazer. Na verdade, as pessoas que pensam assim, elas estão muito enganadas, porque nós vemos exemplo na Bíblia de pessoas que confessaram a Deus os seus pecados. E hoje nós vamos conhecer a história de uma pessoa que confessou a Deus pelo seu pecado, não os seus muitos pecados, mas aquele pecado específico que essa pessoa sabe que cometeu diante de Deus. Então, por isso, ela precisou levar a Deus em oração, confessando este pecado. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai aprender mais da palavra do Senhor e tenho certeza que você será muito abençoado. Por isso, eu já quero te pedir para você curtir esse vídeo, apertar no botão aí, inscrever-se, para que você possa estar recebendo esse vídeo, abençoando esse canal, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigada. Eu quero agora orar rapidamente para a gente iniciar esse devocional. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por mais um devocional que o Senhor nos permite estar aqui. Fala conosco, Senhor, que seja tudo para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, nós vamos meditar hoje em Salmo de número 51. O Salmo de número 51, a gente aprende, a gente vê a vida de Davi, uma história, uma parte da vida de Davi, onde ele confessa a Deus o seu pecado. Aqui no verso 1 do Salmo 51, Davi começa: tem misericórdia de mim, Senhor. Ó Deus, segundo a tua bondade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi começa agora exaltando a misericórdia de Deus e pedindo misericórdia ao Senhor. Pedindo, Senhor, tenha misericórdia de mim por causa dos meus muitos pecados. Ele começa lembrando que ele é um homem pecador, que ele tem muitos pecados. E por isso, Senhor, me perdoa de pecados. Que pecados são esses? Pecados inconscientes. Pecados que eu nem lembro mais que cometi. Pecado que talvez já tenha até te pedido perdão. Mas eu não tenho certeza ainda, Senhor, se pedir perdão, se não te pedir perdão daquele pecado. Sei lá, às vezes eu falei alguém que não deveria ter falado. Às vezes julguei alguém, critiquei, falei algo que nem percebi que pequei contra alguém, contra ti e pequei. Por isso eu te peço, tem misericórdia de mim e me perdoa. Interessante. Estamos começando a oração. Mas agora no verso 2, Davi diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O que Davi está dizendo é que ele tem um pecado. Ele não falou assim, dos meus pecados. Ele disse: purifica-me do meu pecado. Ele tinha consciência do pecado. Este salmo foi escrito depois que o profeta Natã foi até Davi, após ele cometer adultério com Betseba. Então, veja bem, ele estava confessando a Deus um pecado específico. Confessando a Deus um pecado específico. E ele chega agora a dizer no verso 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo, eu já nasci um pecador. Já sou um pecador por natureza. Mas existe um pecado específico que eu cometi contra o Senhor. E eu estou arrependido do meu pecado. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Davi está dizendo assim, Senhor, tu amas a verdade, a sinceridade do nosso coração. Tu valorizas a sinceridade do nosso coração. Então eu tenho certeza que como tu amas, como tu valorizas a sinceridade do coração, tu vai me ouvir, porque eu estou sendo sincero no meu arrependimento. Então, como a gente sabe que Davi estava arrependido? Então, Davi prova o seu arrependimento aqui no verso 8, quando ele diz assim, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Davi está dizendo, mesmo eu estou quebrado, eu estou esmagado, porque estou arrependido. Então, quando nós estamos arrependidos, nós ficamos tristes. Quando estamos arrependidos, a nossa alma chora. Quando estamos arrependidos, o nosso viver é diferente. Tem gente que fala que está arrependido, mas não muda. Não se entristece. Não muda seu jeito de andar, não sabe? Não mostra arrependimento, não pede perdão, não confessa.
Tem gente que diz que está arrependido da maneira dele, que ele acha que está arrependido. Mas Davi verdadeiramente mostra o seu arrependimento. Então, para uma pessoa estar arrependida, para uma pessoa confessar os seus pecados, primeiro é necessário que ela se arrependa. Mas o arrependimento, irmão, vem de dentro. A gente se arrepende quando a gente descobre que fez um erro contra o Senhor, quando a gente reconhece quem é Deus, quando a gente reconhece que precisamos da salvação. Então, assim, vem o arrependimento em nossa alma. Quando a gente deseja a presença do Senhor, então a gente percebe que precisa se arrepender. Então, depois de se arrepender, é que você vai confessar a Deus. Mas primeiro o seu coração precisa estar entristecido, primeiro você tem que chorar, você tem que sentir mesmo na sua alma tristeza por esse pecado. E foi o que Davi fez. Davi disse: minha alma está esmagada, quebrada. Faz-me ouvir um júbilo de alegria, me dá alegria. Que alegria é essa que Davi quer? Veja bem, no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele está pedindo: Senhor, me dá um novo coração. Agora me dá uma nova alma, sem manchas. Você sabe que só Jesus é capaz de perdoar os nossos pecados e limpar toda mancha, toda sujeira do nosso coração. Por isso que Davi disse assim: me dê um coração puro, que ele quer um coração novo. Me dê um novo, cria em mim. O que é criar? É fazer novo, é uma coisa nova. Então ele disse assim: cria em mim um coração novo, me dá um novo coração, me dá um espírito reto. O que é um espírito reto? Me dá um espírito forte. Me dá um espírito forte, porque o espírito forte, a carne fica fraca, né? Então Davi está dizendo assim: fortalece o meu espírito para que a minha carne fique fraca. Me dê um espírito fortalecido. E ele continua a dizer: não me lances da tua presença, não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, o teu Espírito Santo. Então Davi mostra arrependimento porque ele tem medo de perder o Espírito Santo. Ele tem medo de perder a presença de Deus. Sabe? E isso é uma prova de que uma pessoa está arrependida. Não só as lágrimas que ela derrama, não só a tristeza no seu coração, mas o temor em perder a salvação e a presença do Espírito Santo. E por que Davi pediu um coração puro? Por que Davi pediu um coração, um espírito forte? Então ele diz: então torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Davi agora está dizendo assim: olha, eu preciso receber a alegria da salvação, preciso saber que fui perdoado. Preciso saber que o Senhor me perdoou. E quando o Senhor me perdoar, eu tenho certeza que eu vou voltar a sorrir, eu vou voltar a ter a tua presença, eu vou continuar alegre, porque eu sei que o Senhor me perdoou e não arrancou de mim a salvação, e não tirou de mim o seu Espírito Santo. Coloque em mim um espírito forte, coloque em mim um coração obediente. Davi está pedindo a Deus agora um coração obediente, um espírito obediente a Deus. Para quê? Para que agora, depois de confessar os meus pecados, depois de perdoado, eu possa ensinar aos outros. Isso é Davi falando. Eu posso ensinar aos outros, aos pecadores, o teu caminho, e eles se converterão a ti. Para que nós possamos, irmãos, levar a palavra do Senhor, para que nós possamos pregar o arrependimento, para que nós possamos levar o evangelho de Cristo. Primeiro nós temos que Primeiro nós temos que nos arrepender. Primeiro nós temos que ter recebido do Senhor o perdão. Quando nós tivermos a certeza que recebemos do Senhor o perdão, que nós já estamos limpos, purificados dos nossos pecados, então agora nós poderemos levar este evangelho, pregar essa salvação, pregar esse arrependimento para outras pessoas. E para concluir, aqui no verso 16, Davi diz assim: pois não deseja sacrifício, senão eu os daria. Tu não tem prazer em sacrifício. Os sacrifícios para Deus, na verdade, é um espírito quebrantado, é um coração quebrantado, é um coração contrito, um coração quebrantado não desprezará, ó Deus, tu não desprezará. Davi está dizendo: olha, não importa tanto o sacrifício que você tem feito para Deus, o que Deus quer é um coração quebrantado. Você pode fazer jejum de 40 dias, mas se você não se arrependeu intimamente do seu pecado, Deus não vai te perdoar por causa do teu jejum. Porque o que Deus quer não é o teu sacrifício. O que Deus quer é o teu
coração quebrantado, arrependido, genuinamente arrependido. Porque Ele conhece o íntimo do teu coração. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente de fato se arrepende. Não adianta fazer sacrifício. Inclusive a palavra de Deus diz assim, porque o Senhor prefere a obediência do que sacrifícios. Nós devemos orar, fazer jejum, clamar ao Senhor, devemos. Mas eu estou te dizendo que é isso, sem o arrependimento, não é válido, é nulo, não tem valor para o Senhor, é sacrifício de tolo. Mas que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a gente ter um coração quebrantado, arrependido e confessar os nossos pecados pelo nome. Que a gente possa falar para Deus o nome do nosso pecado, confessar o nome desse pecado. Quando você for orar, você fale, Senhor, eu pequei assim, 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 eu me arrependo. Aí sim, você receberá do Senhor perdão, o Senhor te purificará. Mas uma coisa eu te digo, meus irmãos, eu não sei o que Deus faz. Eu não sei como Deus age, vai agir com as consequências dos nossos pecados. É certo que receberemos do Senhor o perdão, a salvação, a alegria. A alegria de ter a presença do Senhor vale mais do que qualquer outra coisa. Se as consequências do nosso pecado vier a nos doer, a nos machucar, saiba que isso é nada comparado a perder a presença do Senhor. E era o que Davi mais temia. Não era tanto a consequência do seu pecado, mas era perder a presença do Senhor. Era com que outras pessoas sofressem pela consequência do seu pecado. E a prova nós vimos aqui quando ele disse assim, faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Davi já estava temendo que o seu castigo pudesse trazer consequências para Jerusalém. Então, por isso, Davi estava clamando ao Senhor pela misericórdia, para que o seu pecado não trouxesse prejuízo na vida de outras pessoas e ainda tirasse dele a maior alegria que nós temos, que é o Espírito Santo. Amém? Por isso eu quero deixar agora uma mensagem às famílias. Anote aí agora mesmo. Essa mensagem é para os pais. Pais também erram. E por isso devem pedir perdão aos filhos. Talvez um castigo exagerado, uma palavra mal falada, não importa qual erro, se gerou males, deve sim pedir perdão. Que o nosso coração seja inclinado ao arrependimento. E que nós possamos valorizar e perdoar uns aos outros, tanto em família, como a gente também venha valorizar a nossa comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão com Deus é tão importante, a comunhão com a família é tão importante. Por isso o perdão deve fazer parte da nossa vida. E o arrependimento e a confissão de pecados também. Que a gente possa confessar os nossos erros uns aos outros e perdoar uns aos outros em família. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vamos orar agora para finalizar esse devocional. Mas antes eu quero pedir a você que não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Pelo menos com as 5 pessoas. E se você se esqueceu de curtir no início do vídeo, curta agora. Exatamente, você fazendo isso, você estará agradecendo por esse canal estar aqui, abençoando a sua vida todos os dias. Amém? Então vamos orar ao Senhor para finalizar. Deus eterno e amado Deus. Pai querido, Santo Deus de Israel. Senhor Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra. Senhor, essa tarde nós queremos te pedir, nos ajuda, Senhor, a confessar os nossos pecados a Ti. Que venhamos, ó Pai, a ser como Davi, a pedir a misericórdia a Ti, a pedir a Tu que nos ajude a seguir em obediência. Porque o Senhor ama o obediente, porque o Senhor ama o coração quebrantado. Por isso eu te peço, Senhor, nos ajuda a quebrantar os nossos corações diante de Ti e confessar os nossos pecados. Não nos deixa, Senhor, dormir, nem passar um dia sequer, Senhor, sem confessar, Senhor, pecados a Ti. Nos perdoa, tem misericórdia de nós, Senhor. Por isso eu te peço, perdoa essa pessoa agora que não sabe, às vezes, nem orar. Está em desespero, Senhor, porque cometeu um grave pecado, um grande pecado. E essa pessoa não sabe nem como orar, nem como clamar a Ti. Por isso, Espírito Santo, ensina-nos a orar. Ensina-nos a Te buscar. Perdoa este pecado que cometemos. Sim, Senhor, essa pessoa agora pode pronunciar o seu pecado. E o Senhor agora que sonda o coração,
O Senhor que sonda o íntimo, vê, Senhor, se há arrependimento genuíno nessa pessoa. E perdoa, Jesus. Purifica, Jesus. Limpa, Jesus, esse coração, essa mente. Fortalece esse espírito, em nome de Jesus. Eu também oro por esta família, que o Senhor levante esta família na terra, que o Senhor ajude esses pais, Senhor, dê sabedoria, em nome de Jesus, que a tua paz, que excede todo entendimento, invada este lar e que essa casa seja uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional. Se você está faltando assistir mais vídeos sobre Salmos ou sobre a vida de Jó, aqui a gente tem mais vídeos, aí você pode estar olhando no nosso canal. A gente tem muitos vídeos falando sobre Jó e muitos outros devocionais também falando sobre Salmos, tá bom? Ah, não podemos esquecer, nós estamos em uma leitura bíblica anual e por isso nós estamos lendo 5 capítulos de Salmos por dia. E a leitura recomendada de hoje é Salmos de número 51 ao 55, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo devocional.